Olá, bom dia a todos. Eu desejo que todos estejam bem, curtindo esse clima agradável aqui na capital amazonense, onde nós estamos. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto interessantíssimo. Todos sabem que a Bíblia ela é cheia de mulheres que fizeram escolhas que ecoaram na história da humanidade. Algumas escolhas foram de fé e coragem, outras de engano e também de desobediência. Vamos mergulhar em um tema muito interessante, pois trata-se da desobediência das parteiras Puá e Safira, que encontra-se lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 15 ao 17. E daí você dá um salto para o 22. Então vamos à leitura. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amados, essa é a leitura. Então, hoje, olhamos para as personagens, as parteiras hebreias, Puá e Cifra, que escolheram temer a Deus acima dos homens e elas foram recompensadas. Então, eu digo a você que essa história, ela revela que as nossas decisões diárias podem ser sementes de vida ou de morte, bênçãos ou maldição. Mas para tudo isso, nós temos uma explicação. Faraó, o que ele fez? Ele ordenou às parteiras hebreias, Puá e Cifra, que matassem todos os meninos israelitas recém-nascidos, permitindo que apenas as meninas vivessem numa tentativa de controlar o crescimento do povo hebreu no Egito. No entanto, as parteiras, por temerem mais a Deus do que ao rei, resolveram desobedecerem a ordem do faraó, deixando os meninos vivos, o que lhes rendeu uma bênção divina e um testemunho de obediência a Deus em detrimento da autoridade humana. Mas eu vou explicar para você mais detalhadamente. Após o crescimento do povo de Israel no Egito, o faraó, temendo que eles se tornassem muito poderosos, o que ele fez? Decretou uma ordem genocida. Ele instituiu as parteiras hebreias, chamadas Cifra e Puá, a matar todos os bebês do sexo masculino que nascessem e deixar as meninas viverem. Você sabe, para tudo isso existe uma motivação. E qual era essa motivação? A ordem visava impedir a proliferação dos israelitas que estavam crescendo em número e poder. Ao eliminar os meninos, o faraó pretendia aniquilar o povo de Israel. Mas o que aconteceu? As parteiras, elas foram desobedientes ao faraó. As parteiras Cifra e Puá
em vez de obedecerem à ordem de Faraó, temeram a Deus e desobedeceram ao rei. Elas deixaram os meninos a viverem, mostrando a sua fidelidade a Deus. E para isso, elas tiveram uma recompensa divina. Por seu temor e obediência a Deus, as parteiras, elas foram abençoadas. Elas não apenas tiveram suas próprias famílias, casas, mas também foram elogiadas por sua coragem e devoção a Deus. Isso mostra que elas foram um exemplo de vida, de que vale a pena obedecer ao Senhor, mesmo no meio de perigo e sofrimento. Diante desse contexto, nós podemos tirar uma lição também para nossas vidas. Este evento marca o início da opressão do povo de Israel no Egito e a introdução de uma figura crucial na próxima fase. Ora, Moisés, que nasceu naquele mundo perigoso e foi usado por Deus para libertar o povo. A história de Sífra e Puá serve como um lembrete da importância de obedecer a Deus acima de toda autoridade terrena. Mas vamos ver a coragem dessas duas mulheres que resolveram obedecer a Deus. O faraó do Egito ordenou que as parteiras hebreias matassem todos os meninos recém-nascidos. Mas Puá e Safira, mesmo diante do faraó, temeram a Deus mais do que os homens. Elas protegeram os meninos, mentiram a Faraó, dizendo que as hebreias eram mais fortes e davam à luz antes da chegada delas. E qual foi esse resultado? Deus abençoou as parteiras, deu a elas famílias e fez prosperar com o povo de Israel. E qual é a lição que você tira desse aprendizado? Temer a Deus é escolher e obedecer a Ele acima das opressões humanas. O temor ao Senhor gera vida, enquanto o medo dos homens gera escravidão. Deus, ele honra a coragem de quem se levanta em defesa da vida e da justiça. Então, Puá e Safira, elas viveram para agradar a Deus, enfrentando a ira de um rei terreno e receberam vida e bênçãos. Então, observamos assim um contraste que existiu naquele período. Uns escolhem a mentira que leva à morte. Outras escolheram a verdade diante de Deus que trouxe a vida. Mas, para tudo isso, tem uma explicação para ser seguida em nossas vidas. Quando somos pressionados pela sociedade, pelo trabalho, por relacionamento, temos a escolha: seguir a mentira para agradar as pessoas ou permanecer firmes para agradar a Deus. Na família, você pode ser Puá e Sífra, a voz da resistência contra o pecado. Na vida espiritual, Deus não busca perfeição exterior, mas um coração verdadeiro. A vida social, quando defendemos os vulneráveis, os pobres, as crianças, estamos seguindo o espaço das parteiras, escolhendo a vida. E assim nós concluímos dizendo que a história de Puá e Sífra nos inspira a temer a Deus e escolher a vida. Assim somos desafiados a escolher diariamente
entre a mentira e a verdade, entre a aparência e a sinceridade, entre agradar homens ou agradar a Deus. Mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Essa situação, ela revela a vida cristã, exige coragem e integridade. Diante das pressões, a escolha correta é sempre temer a Deus acima de tudo. A obediência a Ele pode custar muito no presente, mas traz bênçãos e recompensa eterna. Convide seu vizinho, seus amigos, sua família para deixarem o like e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém?